Santos, cidade de Porto e Mar, em meio a essa bela cidade, com seus lindos jardins e aquela praia. Ah, Praia de Santos, uma coisa mais linda do que a outra. Cuidar e comandar uma cidade tão grande como essa, precisamos de uma pessoa preparada. Nós precisamos de um bom prefeito. Mas já que estamos falando de prefeito, por que não falar de Esmeraldo Tarquínio, o primeiro prefeito negro de Santos? Relaxa aí que eu e meus amigos vamos te contar. Esmeraldo Soares Tarquínio de Campos Filho nasceu dia 12 de abril de 1927. Foi o primeiro prefeito negro de Santos, porém foi impedido de tomar posse por conta da ditadura militar que cassou seu mandato pouco antes de tomar a posse. Mas não era só isso não. Tarquínio era advogado e jornalista, vereador e deputado estadual. E até cantava. Mas talvez você esteja se perguntando o mesmo que eu. Afinal, por que ele foi impedido de ser prefeito? Para a gente responder isso, a gente teve que viajar no tempo, lemos documentos da época, principalmente o processo que resultou na cassação do Tarquínio. Então tá, era o ano de 1969 e o Brasil era governado por uma ditadura civil-militar desde o ano 1964. A oposição a esse regime, que tirou o presidente João Goulart do poder, vinha crescendo entre a população. Isso ficou claro em diversos momentos, por exemplo, na Marcha dos 100 Mil, em 1968. Então, em dezembro deste mesmo ano, a ditadura militar criou o Ato Institucional número 5 para controlar esse movimento da sociedade. O AI-5 resultou no fechamento do Congresso Nacional e das Assembleias Legislativas do Estado e do município. Permitiu a cassação de mais de 170 mandatos legislativos, instituiu a censura prévia da imprensa e de produções artísticas, deu ao presidente a oportunidade de intervenção em estados e municípios, tornou ilegais as reuniões políticas não autorizadas pela polícia e muitas outras coisas. É nesse contexto que podemos entender o destino político do nosso prefeito Tarquínio. No documento que abre o processo, datado dia 13 de março de 1969, o Conselho de Segurança Nacional da ditadura expôs os motivos para dar parecer favorável à cassação e suspensão dos direitos políticos de Tarquínio. Ele teria desenvolvido atividades subversivas. Uai, atividades subversivas? E quais seriam elas? A participação em pronunciamentos, entrevista à imprensa, participação em greves e passeatas e o que eles chamavam de conduta antirrevolucionária, ou seja, contrário das ideias da ditadura que os militares diziam ter sido uma revolução. Por conta disso, os militares apontavam Tarquínio como um dos mais ativos líderes populares da Baixada Santista. Ele teria participado desde os tempos de vereador como elemento de proa em quase todos os movimentos grevistas e de apoio ao governo de João Goulart, deposto pelo golpe civil-militar de 1964. Mais do que isso, Tarquínio se manteve na oposição à ditadura que resultou desse golpe. O processo segue com uma extensa lista de atividades políticas de Tarquínio desde 1961. As informações foram fornecidas pelo Serviço Nacional de Informações e envolvem um compilado de documentos. Por exemplo, o documento de vigilância da Delegacia da Ordem Política Social e anexos, como recortes da imprensa. O artigo número 4 do AI-5 foi a justificativa dos acusadores para propor a pena do acusado. Depois de ser eleito com 40% dos votos válidos, Tarquínio foi cassado e teve seus direitos políticos suspensos. E meses depois, naquele mesmo ano de 1969, um decreto-lei suspendeu a autonomia política de Santos, considerando área de interesse e segurança nacional. Com isso, a população deixou de eleger os prefeitos da própria cidade, sendo indicado pela ditadura. Um absurdo! Mesmo assim, Tarquínio se tornou um símbolo da luta pela autonomia política de Santos. Depois de recuperar os seus direitos políticos em 1979, ele faleceu em 1982 com 55 anos. Tarquínio morreu sem ser reconhecido como prefeito e sem ver Santos recuperar sua autonomia política, que veio a acontecer em 1983, e também sem ter sido absolvido pelos crimes dos quais a ditadura o acusou. O reconhecimento oficial de Tarquínio como prefeito de Santos em 2017 foi uma forma de honrar sua memória e fazer justiça. Ele também é patrono de uma das escolas de Santos, a Homem Esmeraldo Tarquínio,
e também dá nome a uma das salas do Palácio José Bonifácio, que é a sede da Prefeitura de Santos. E aí fica a questão, será que um dia Santos elegerá outro prefeito ou prefeita negra? Quem sabe? Bom, pessoal, por hoje é isso. Não deixe de seguir o Parquinho Tecnológico no Instagram, se inscrever no canal do Parquinho Tecnológico e deixar um feedback nos comentários. Até o próximo Mídia Preta. Tchau!